Eu preciso fazer justiça, e se tem um ex-aluno meu ouvindo aqui também, eu já usei o modelo do brigadeiro e achei que eu estava arrasando. Porque eu cheguei na ideia do brigadeiro sem ver em nenhum lugar, né? Tipo, eu pensei assim, eu acho que é um brigadeiro e tal. Eu acho que é um brigadeiro. Então, peço desculpa para os meus alunos que gostaram do modelo do brigadeiro, mas ele também não é adequado. Ciências. Olá, jovem ouvinte. Eu sou Arthur Magalhães, professor de ciências, falando diretamente de Florianópolis, Santa Catarina. No episódio de hoje, falaremos sobre a história dos modelos atômicos e as analogias utilizadas no ensino deste tema. Vou começar explicando de uma forma rápida como normalmente se ensinam os modelos atômicos na escola, em especial no ensino fundamental. A história começa na Grécia Antiga, há 2.300 anos atrás, com os filósofos Leucipo e Demócrito, que propunham a ideia de que a matéria era divisível até determinado ponto, quando haveria uma partícula indestrutível, responsável por formar todos os materiais. Daí surgiu o termo átomo, palavra de origem grega que significa indivisível. Algumas dessas ideias foram retomadas pelo inglês John Dalton, que em 1808 propõe, a partir de seus estudos, que os elementos seriam formados por partículas esféricas, maciças e indestrutíveis, e que partículas de massas diferentes formariam elementos diferentes. Este modelo é conhecido como modelo da bola de sinuca. Já em 1897, John Thomson realizou experimentos em que dispôs a uma certa distância um polo positivo e um negativo, dentro de um tubo de vidro, e observou raios luminescentes que verificou terem carga elétrica negativa e uma massa extremamente pequena. Assim, Thomson descobriu a existência dos elétrons e propôs que eram essas pequenas partículas negativas que compunham os átomos. O modelo de Thomson era composto de uma massa positiva com várias cargas negativas incrustadas. Este modelo ficou muito conhecido como pudim de passas. Ernest Rutherford, físico neozelandês, foi aluno do Thomson e especializou-se em estudos relativos à estrutura do átomo. Alguns estudos realizados por seu grupo de pesquisa o levaram a conclusões diferentes da do Thomson. Após um experimento por volta de 1911, envolvendo o bombardeamento de uma folha de ouro por radiação alfa, Rutherford concluiu que o átomo era composto por grandes espaços vazios. Assim, elaborou um novo modelo atômico, segundo o qual haveria um núcleo maciço carregado positivamente, enquanto as partículas de carga negativa, os elétrons, estariam girando em torno do núcleo, em uma grande região denominada eletrosfera. Este é o modelo do Sistema Solar. É assim que encontramos este assunto em diversos portais de educação e nos livros didáticos. Porém, enquanto eu revisava essa matéria com meus alunos neste ano, um deles disse: Professor, então foi o Thomson que falou que o átomo parecia um pudim de passas, né? Foi aí que eu percebi um grande problema. Eu não falei em nenhum momento que o Thomson disse isso. De fato, nunca li em nenhum lugar onde essas analogias haviam surgido. Então resolvi estudar e explorar um pouco mais deste assunto neste episódio. E para isso, convidei o Cristiano Moura, que tem especialidade em História da Ciência e já discute este tema há bastante tempo. Já gostaria de adiantar que a qualidade do áudio ficou um pouquinho a desejar por conta da chamada de vídeo que fizemos, mas acredito que não vai prejudicar a riqueza de informações que essa conversa proporcionou. Cristiano, se apresenta aí, por favor, faça as honras e conta um pouquinho de você e da sua formação. Tá certo, Arthur. Obrigado, primeiro pelo convite, de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Meu nome é Cristiano Moura, eu sou professor do Cefet do Rio de Janeiro, um dos 2 únicos Cefets que sobraram no Brasil, e dou aula no ensino técnico em telecomunicações, portanto, ensino médio profissionalizante aqui no Cefet, e também na pós-graduação na área de ensino de ciências,
Eu tenho doutorado na área de ensino de ciências, trabalhando com temáticas relacionadas à história e filosofia da ciência no ensino. Cristiano, minha questão é principalmente sobre as analogias utilizadas, né, no ensino desse tema dos modelos atômicos. Sobre o modelo de Dalton, é uma esfera maciça, rígida, indestrutível. De fato, lembra uma bola de sinuca, ou uma bolinha de gude. Segundo uma busca rápida que eu fiz aqui, a sinuca foi um jogo inventado cerca de 30 anos depois da morte do Dalton. Então não foi ele que propôs essa analogia. De onde vem essa analogia? Dalton chegou a ilustrar esse modelo de alguma forma? Então, Arthur, essa é muito interessante, né? Porque, primeiro, assim, talvez seja interessante a gente falar um pouco sobre a questão das analogias em si, né? As analogias, elas são um recurso que a gente lança a mão, em geral, para falar de algo que, às vezes, a gente não conhece tão bem, ou seja, algo que é muito novo para a gente. Então, as analogias, elas partem de um pressuposto, né, de que você vai relacionar algo que você conhece bem, algo que é do seu cotidiano, que você consegue visualizar e entender, para tentar explicar alguns aspectos dessa coisa que você está tentando falar sobre. No caso, seria essa última partícula da matéria, que é o átomo. Então, assim, então uma boa analogia, né, ela tem que ter esse domínio de origem, ou seja, das coisas que você conhece, né, tem que ser bem conhecido por você e tem que ter relação com aquilo que você não conhece, ou pelo menos com aspectos que você conhece dessa coisa que você está tentando explicar, né? De fato, assim, falando sobre o Dalton, eu não tenho muita clareza, muita certeza, ou pelo menos não conheço artigos que falem exatamente dessa origem da analogia que é utilizada, que são utilizadas para falar do modelo de Dalton. Algumas que você citou, a bola de bilhar, outras analogias que são utilizadas. Mas é interessante porque essas analogias já são interessantes para a gente começar esse assunto, porque elas falam um pouco, né, sobre essa relação que eu acabei de dizer, entre o conhecido e o desconhecido. Então, quando a gente fala dessas analogias, por exemplo, a bola de sinuca ou de bilhar, ela não é totalmente fidedigna ao modelo de Dalton, porque, por exemplo, o modelo de Dalton, ele lidava com uma coisa chamada calórico, né? Então eram esferas, ou na verdade eram partículas envoltas nessa coisa chamada calórico, que era um tema muito estudado nessa época. Então, na verdade, isso é a primeira coisa, né? Quando você restringe isso a uma bola de sinuca, né, não te parece que ela está envolta em alguma coisa. A segunda coisa é que existem alguns historiadores da ciência que apontam que o Dalton, ele, apesar de tratar essas partículas como as últimas partículas da matéria, ele tratava de diferentes formatos para essas partículas. Então, embora possa parecer estranho, né, como é que você teria uma partícula tão pequena com algum formato, o Dalton postulava um pouco disso, né? Isso levou, inclusive, alguns opositores dessa ideia do Dalton a chamar essa ideia de muito fantasiosa, né? Porque ele não tinha dados empíricos que comprovassem ou que pudessem fazer com que ele dissesse taxativamente que o átomo era daquela forma, né? Então, esférico, na verdade, no caso. Esférico, no caso, exatamente. Ele se valia de uma regra da natureza de que o formato esférico é o que você consegue abarcar o maior volume numa menor área, né? Que é um formato meio que muito comum na natureza, então fazia sentido de certa forma. Apesar dele Sim, exatamente, né? Mas esses historiadores, eles pontuam que esses átomos de Dalton, né, não são exatamente parecidos com essas analogias que, em geral, a gente usa para lidar com eles, né? Então, esse é um ponto muito importante. Entendi. Bom, então, depois, com certeza, essas analogias de bola de bilhar, que é tão comum nos livros didáticos, vieram depois, né? Certamente. Na questão do modelo de Thomson, que eu acho que é o que mais me dá uma coceira atrás da orelha, a situação ela fica um pouco mais complicada, né? Já sabe-se que o John Thomson, nunca falou em pudim de passas. E, na verdade, esse nome pudim de passas já é uma adaptação para o Brasil, porque do inglês original seria pudim de ameixas, né? Uhum. Parece que essa comparação foi feita pela primeira vez numa revista de divulgação científica na época, e para retratar apenas um dos aspectos do modelo de Thomson, que seria a dispersão dos elétrons em torno do átomo, né? O que você pensa dessa analogia e o que ela não revela sobre o modelo atômico de Thomson na época da publicação desse cientista? Eu gosto muito de falar sobre esse modelo, né, especialmente com os meus estudantes também, né, porque ele ajuda a gente a falar de vários pontos, né?
Então, para começar, como você falou, essa é uma analogia, né, que ela é uma adaptação muito ruim, né, da versão inglesa, que é a versão lá do plum pudding, que é uma sobremesa que nem existe, é uma sobremesa que é feita no Natal, lá na Inglaterra e tudo mais, e que não existe no Brasil, né? Então, assim, quando eu estava pesquisando esse tema, foi muito interessante, porque sempre quando eu estudei isso, e acaba ficando, né, essa analogia na nossa cabeça, quando eu estudei isso lá no ensino médio, né, quando eu cheguei no ensino superior e na pós-graduação e comecei a estudar esse tema mais a fundo, eu esperava, né, que eu tinha outra imagem do que seria um pudim de passas, porque justamente essa sobremesa, ela não é do nosso cotidiano. Então, assim, ela é uma analogia ruim, ela tá uma analogia traduzida, e ela não cumpre, como eu falei lá das ideias que a gente precisa para ter uma boa analogia, que seria o domínio de origem que você conhece e o desconhecido, para tentar explicar o desconhecido, né? Ela não cumpre nem o primeiro requisito, porque a gente não conhece essa sobremesa e acaba criando imagens que nem existem na nossa cabeça, né? Não, isso então, é tão verdade, Cristiano, que eu fiz um teste. Eu recomendo que, se tem professores de ciências, de química ouvindo esse podcast, façam esse teste também, perguntem para os seus alunos, peçam para eles desenharem como eles imaginam um pudim de passas, e aí a gente vai ver a diversidade de coisas que podem aparecer e que não se parecem com um átomo e provavelmente não se parecem com o que o Thomson imaginou na época. Não, certamente. E daí vem outras analogias, que é a analogia do brigadeiro, né? Que aí também tem um outro problema, que você pega e dá a impressão, né, de que o granulado seria o que fica só por fora, né? Seriam as partículas de carga negativa. E não é isso. O modelo do Thomson não é assim. Desculpa, eu vou te interromper só mais uma vez, porque eu preciso fazer justiça, e se tem um ex-aluno meu ouvindo aqui também, eu já usei o modelo do brigadeiro e achei que eu tava arrasando. É a verdade, não minto. Porque eu cheguei na ideia do brigadeiro sem ver em nenhum lugar, né? Tipo, eu pensei assim, eu acho que é um brigadeiro e tal. E depois eu percebi, agora lendo os artigos mais recentes, recentemente eu vi que também foi um equívoco, né? Então, peço desculpa para os meus alunos que gostaram do modelo do brigadeiro, mas ele também não é adequado. Mas isso é uma coisa muito interessante, porque, assim, na nossa carreira, né, a gente acaba, muitas vezes, por não aprofundar na história, eu acho que isso é comum, né, na verdade, acontecer. Mas, no final da história, né, eu acho que aqui a gente tem várias coisas acontecendo. E aí, só para concluir essa questão da analogia, a comunidade brasileira de ensino de ciências, né, tem adotado, em alguns casos, a analogia do panetone, para falar do modelo de Thomson. Mas é interessante dizer também que, assim, não é exatamente isso, não se parece tanto com o panetone, nem se ele fosse ser esférico, tá? E eu já vou explicar um pouco disso. Mas é interessante porque, assim, aqui a gente tem um caso muito interessante, que é o papel da divulgação científica, às vezes, em distorcer um pouco dessas teorias científicas e desses achados da ciência, quando vai traduzir isso para o público amplo, né? Então, isso aconteceu num veículo de divulgação científica, foi algo que eu descobri quando eu estava escrevendo a dissertação. Eu acho que, possivelmente, eu fui uma das primeiras pessoas que trouxe essa informação para o Brasil, né, depois de ela ter sido investigada no exterior. Mas é muito interessante, porque isso aconteceu num periódico de divulgação científica, né? Isso não quer dizer que toda analogia é ruim, mas que talvez, às vezes, nós não precisemos de algumas analogias, elas só confundem mais do que explicar, né? E, para mim, esse é um caso clássico do modelo de Thomson. Porque, assim, falando do modelo em si, o que ele diz? O que o Thomson diz? Ele diz que você tem, de fato, uma esfera de carga positiva, e dentro dessa esfera você tem os elétrons, né, as partículas de carga negativa, girando em anéis concêntricos e coplanares. Então é como se fosse uma bola, assim, imagina uma bola, vamos pensar em uma bola transparente, e que uma da seção da bola, né, então se você passar um plano nessa bola, né, é onde vão estar os elétrons, todos circulando nesses anéis concêntricos e coplanares, todos no mesmo plano. Então é bem diferente isso, por exemplo, de um panetone, onde as partículas negativas estariam distribuídas, né, se fossem as passas, por exemplo, estariam distribuídas homogeneamente nesse modelo.
Uma outra fonte de problemas, né, dessas analogias que são usadas é que, às vezes, por exemplo, um pesquisador já trabalhou com esse tema e chegou à conclusão que, às vezes, como você falou, esse modelo é utilizado para falar da dispersão dos elétrons dentro dessa carga positiva. Mas, às vezes, as pessoas acabam levando outros elementos da analogia para tentar explicar o modelo. Por exemplo, é como se muita gente acaba tendo a ideia, né, errada, porque o Thomson não diz isso, de que essa carga positiva, ela seria gelatinosa, por exemplo. Já ouvi isso e já ensinei isso. Então, Errou feio, errou rude. de novo, ex-alunos, desconsiderem, a gente aprende todo dia, mesmo os professores. Exatamente, porque foi uma ideia que eu às vezes já tive também. Às vezes esse modelo é um pouco difícil de entender, porque essa carga positiva, essa esfera de carga positiva, segundo os relatos lá do Thomson, e às vezes cabe dizer que muitas vezes o paper, né, o artigo científico não é totalmente claro em todos os aspectos, mas pelo que a gente interpreta do que está escrito, essa esfera ela não teria de fato uma materialidade. Então, a materialidade estaria só nas partículas negativas. Então, foi muito interessante, porque uma vez eu fui usar um simulador online para ver o experimento do Thomson, né, com os raios catódicos e tal, mas aí as partículas atravessavam de alguma maneira, né? E a expectativa do Rutherford mais tarde era que as partículas atravessassem. Eu falava, mas como? Se é gelatinoso, segundo eu aprendi com a analogia, né? Bom, e na época o Thomson não fazia nem ideia da existência de subpartículas atômicas, que seriam os prótons, né? Você comentou que essa esfera do Thomson aí não era uma esfera constituída de materialidade, né? Então toda a massa do átomo do Thomson estaria nos elétrons, né? Seria uma quantidade de elétrons muito grande, é isso? Sim, exatamente, né? Então, depois isso acaba sendo um foco de problemas para a própria estabilidade do modelo de Thomson. Não, inclusive, assim, se comparado com outros modelos na época, né? O modelo de Thomson é de 1904, que tem outros modelos rolando lá na época, mas ele ainda assim, matematicamente, ele é bastante estável, só que ele começa a ser confrontado com algumas evidências empíricas que colocam em xeque esse modelo de Thomson. Então, na verdade, por exemplo, né, se a gente pode falar do que esse modelo, porque todo modelo é feito para explicar alguma coisa, para explicar evidências que estão naquele momento, né, evidências empíricas do experimento. Esse modelo de Thomson, né, quando ele é confrontado, por exemplo, com um experimento de Rutherford, ou o experimento de Geiger e Marsden, né, que são os alunos de Rutherford que efetivamente fazem o experimento, ele não consegue explicar aqueles resultados. Então, com isso, ele começa a ser questionado. E aí, nesse bojo, vem outros questionamentos, como, por exemplo, de onde viria a massa, essa coisa que a gente está conversando. Bom, então, a gente chega então agora no terceiro modelo clássico aí do ensino de ciências, que seria o modelo de Rutherford. A gente pode abarcar aí também o modelo Rutherford-Bohr, né, que são dois momentos muito próximos aí da publicação desse modelo. Tradicionalmente é chamado de modelo planetário ou modelo de sistema solar. E aí, essa analogia é adequada? Você sabe dizer de onde ela vem? De fato, assim, essa analogia em certos aspectos, né, no sentido de que você tem uma massa central e você tem outras pequenas massas, né, e aí seriam os elétrons girando em torno dessa massa central, ela até faz um certo sentido nesse aspecto, mas talvez em outros aspectos não. Então, assim, na verdade, essa questão de modelos planetários, se não me falha a memória, né, dos textos que eu já li, ela era uma expressão que acabava sendo usada pelos próprios cientistas naquela época. Então você tem alguns historiadores da ciência que falam que existiam modelos planetários para o átomo, ou seja, que postulavam uma massa central e pequenos corpúsculos em volta dessa massa central desde o final do século XIX. Não foi uma inovação do Rutherford. Então, mas na verdade é uma analogia que acabou ficando mesmo associada, né, ao modelo de Rutherford, ou o que a gente chama de Rutherford-Bohr. Isso é um outro aspecto interessante, porque tanto o Rutherford como o Bohr, eles trabalhavam num laboratório, né, e de certa maneira eles compartilharam, né, um grupo de pesquisa, que era o laboratório Cavendish, onde muitas dessas pesquisas com os raios, né, essas pesquisas com radioatividade, com esse início do estudo sobre a estrutura da matéria, foi feito nesse laboratório.
né? Inclusive, o Rutherford, ele é australiano, mas ele era um aluno do Thomson, não era? Nesse mesmo laboratório? Se eu não me engano. Sim, exatamente, né? O Rutherford, agora eu não tenho certeza se é australiano, mas era neozelandês, mas ele vai para a Europa, ele ganha uma bolsa para estudar na Europa com o Thomson, que é um grande nome da época, né? E eles vão constituindo essa linhagem dentro do laboratório Cavendish e acabam saindo muitas pesquisas de lá. E isso é uma coisa que não é abordada, né? Que é uma coisa que a gente que estuda a história da ciência e como a ciência é feita, isso é fundamental, né? Saber que existem pessoas que seguem o pensamento de outras, cientistas que são, digamos que, opositores, às vezes num plano político, e de alguma forma isso influencia também no plano científico. Sim. Essas pessoas conversam, debatem, e quando a gente explica esses modelos, isso nunca vem à tona, isso não é um objeto de, entre aspas, interesse, né, do ensino como ele está tradicionalmente, mas pode ajudar a gente a entender muita coisa também, né? Exatamente. E é muito interessante que, por exemplo, a gente fala muito do modelo de Rutherford, né? Mas uma pesquisa do professor César Lopes, né, que estudou muito esse tema de modelos atômicos, né, especialmente aí no início do século XX, ele mostra que, na verdade, o modelo de Rutherford ele acaba não alcançando uma grande notoriedade na época. Por exemplo, o modelo de Nagaoka, que era um cientista japonês, na época o Nagaoka acaba ganhando mais notoriedade do que o Rutherford. Só que é o Rutherford que entra para os livros didáticos, né? Aí fica a questão, por quê? Né? E aí cabe a gente acionar essa história, né, de pensar que, por exemplo, o Rutherford foi aluno do Thomson, o Bohr esteve em colaboração com o Rutherford, então, na verdade, eles estavam ali no mesmo grupo de pesquisa. E aí o Bohr, quando ele faz a teoria dele, propõe lá o modelo dele atômico, ele cita o Rutherford. Ele até cita o Nagaoka em menor extensão, mas ele cita o Rutherford e constrói baseado no Rutherford, né? Então talvez isso dê uma notoriedade posterior que o Rutherford não tinha na época. Você citou agora, e era exatamente uma pergunta que eu faria em breve, que é, a gente ouve muito esses três cientistas, né, talvez esses quatro, o Dalton, que é bem anterior a eles, né, cerca de 90 e poucos anos antes, então realmente ele fica um pouco de fora aí dessa patotinha de cientistas, mas a gente ouve muito Dalton, o John Thomson, o Rutherford e o Bohr. E aí você citou agora o Nagaoka, e nas leituras que eu fiz aqui existe o Nicholson também, né? Eles são cientistas que não aparecem, né? Se aparecem em livro didático, são notas de rodapé. Por que você acha que os estudos, os modelos desses cientistas, como Nagaoka e Nicholson, talvez existam outros aí, não são citados nessa tradição de ensino que nós temos? É uma boa pergunta, assim, que a gente pode, inclusive pode ser um tema de pesquisa, né, na verdade. Como é que essas tradições vão se sedimentando, né? Como é que isso desliza do conhecimento científico para o ensino, né? Como é que essas tradições se formam, né? A gente ainda não tem exatamente uma resposta de por que não se fala tanto sobre esses cientistas, mas existe na história da ciência um movimento que é de fato de tentar desocultar isso que foi ocultado, porque o grande problema, né, eu não tenho nada contra o Rutherford, contra o Bohr, eu super adoro o que eles escreveram e gosto de falar sobre os átomos deles, mas a grande questão é que isso às vezes acaba criando uma imagem do empreendimento científico como se fosse feito por poucas pessoas, né, por algumas pessoas que tiveram ideias geniais às vezes, né, embora muitas dessas ideias tenham sido muito boas, mas quando você desoculta isso que está ocultado na história das ciências, você acaba percebendo, né, que, por exemplo, o Bohr, as ideias dele já tinham uma certa proto-ideia, uma pré-ideia no átomo do Nicholson, né? O fato de, por exemplo, o Bohr fazer muito em articulação com a questão da astroquímica, o Nicholson já estava avançado nessas pesquisas. É muito interessante também para a gente quebrar essa ideia de que o modelo de Thomson caiu porque ele era pior do que os modelos planetários que vieram depois, mas se você vai em 1890 e poucos, você encontra o modelo do francês lá, o Jean Perrin, que era um modelo planetário para o átomo também, que veio antes de Thomson, né? Então, quer dizer, esse empreendimento científico, ele é um pouquinho mais caótico do que, em geral, a gente fala na sala de aula de ciências, né? Isso importa muito, porque, primeiro, por uma questão, às vezes, de justiça, né? De você mostrar isso como um empreendimento plural, né? E segundo, para a gente ter uma ideia, né, mais, digamos assim, mais próxima do que realmente acontece na ciência.
Isso nos ajuda a enxergar a ciência hoje, inclusive, né? Esse é o grande argumento de usar a história da ciência no ensino, por exemplo. Será que o fato do Nagaoka ser japonês e talvez não estar no ciclo ali desse laboratório pode ser uma das razões dele ser, de certa forma, ocultado aí, né, eclipsado no ensino desse conteúdo? Então, essa novamente, a gente não tem as razões exatas para que isso tenha acontecido, né? Mas, sem dúvida nenhuma, isso de fato pode ser um fator, né? O César Lopes também, esse historiador que estuda muito do Nagaoka, né? Ele mostra que o Nagaoka, na verdade, ele tem a parte da sua formação no Japão, etc. e tal, e depois vai fazer um pós-doutorado na Europa, né? E lá é que as ideias dele começam a circular e tudo mais. No entanto, depois ele volta para o Japão e tudo mais, e ele não é europeu, né, digamos assim, não tem a sua formação, e ele não circula tão facilmente nessa comunidade europeia quanto aqueles outros que lá estavam e que tiveram a sua formação na Europa totalmente, né? Então talvez isso possa explicar, pelo menos parcialmente, né, por que ele acaba não ficando ali. Bom, por fim, a gente falou um pouco sobre os modelos, sobre a história, mas e agora, né? Nós que somos professores e estamos ensinando, a gente pode dizer que a partir do conhecimento atual, mas pensando no que um estudante precisa saber, né? A gente pode dizer que o átomo é composto por um núcleo positivo de prótons e nêutrons, envoltos por uma gigantesca eletrosfera com elétrons de carga negativa. Esse modelo explica suficientemente bem o átomo? Esse é um papo que eu adoro ter com os meus estudantes, porque, assim, é um modelo que nos serve para muita coisa. Eu falo muito com eles que os modelos que a gente usa didaticamente, por exemplo, um modelo atômico que tem prótons, elétrons e nêutrons, e às vezes a gente chama esse modelo de modelo Rutherford-Bohr. Ele não é correto do ponto de vista histórico, e aí eu, por exemplo, chamo esse modelo de modelo didático planetário para o átomo, é o nosso combinado em geral, porque ele não existiu historicamente, ele é um híbrido, né? Mas esse modelo nos serve de muita coisa para explicar diversos fenômenos. E a grande ideia de você utilizar modelos tanto na ciência quanto na educação em ciências é justamente você trabalhar com o poder explicativo desses modelos. E aí eu gosto muito de fazer essa trajetória histórica, a gente se aprofunda, vai no Perrin, vai no Nicholson, fala um monte disso em sala de aula, às vezes eu demoro mesmo, e aí chega no final e eu pergunto para eles, e aí, então vamos jogar Dalton fora, né? Aí, enfim, a gente começa a ter uma discussão nisso, porque eu falo para eles, na verdade, olha só, quando a gente está falando de um fenômeno que é a densidade, por exemplo, eu não tenho nenhuma necessidade de usar um modelo que tenha elétrons, por exemplo. Então a gente pode usar o modelo de Dalton. Os modelos de ligação química, de formação de moléculas, eles são basicamente o modelo de Dalton, né? Exatamente. Então, quer dizer, na verdade, eu gosto de trabalhar com a história da ciência porque a gente não precisa sempre mobilizar o modelo mais atual ou nem mesmo o modelo de elétrons, que contém elétrons, para fazer determinadas explicações. E uma outra coisa que é importante também é a gente entender os seus modelos de uma maneira histórica, né? Uma outra provocação que eu faço com os meus estudantes é, depois de trabalhar com todos esses modelos, e chegar no modelo que tenha elétrons e prótons e nêutrons e tudo mais. Aí eu falo para ele, gente, então vamos lá, Dalton era burro. Ai, que burro, dá 0 para ele. Né? Vamos combinar que Dalton era burro, porque ele não postulou elétrons, nêutrons, nem nada. Por que ele não fez isso? E aí a gente vai trabalhando, porque na verdade, assim, as indicações que ele tinha, os dados que ele tinha, não o permitiam construir aquele determinado modelo. Além disso, a época que ele vivia, as questões que estavam postas eram outras, que não diziam respeito a esse nível de aprofundamento em relação ao interior do átomo. Então, a época do Dalton era a época que eles estavam começando a entender a existência dos elementos, um princípio ali de uma tabela de elementos, né, que foi precursor da tabela periódica. Eles estavam começando a entender que o ar era composto por substâncias, então realmente era, se eu não estou enganado, né, era mais ou menos isso aí o texto do Dalton, né? Com certeza
ele resgata a ideia do átomo, né, como uma partícula universal que forma a matéria. Então isso já era um desafio suficiente assim para ainda imaginar que existiriam outras coisas dentro do átomo, né? Exatamente, né? Então assim, e mesmo por essa ideia, que era uma ideia bem, se a gente olha hoje, né, e comparado com outras ideias de estrutura da matéria que existem hoje, é uma ideia mais ou menos rudimentar, ela foi muito criticada na época, né, e gerou muita controvérsia. Então, assim, desde a proposição de Dalton, que foi lá no início do século XIX, até a aceitação de uma certa realidade atômica, que é quando todo mundo falou, olha, não, realmente, vamos trabalhar com átomo. Isso já foi quase 100 anos, né? No início do século XIX que isso começa a se consolidar. Então, às vezes, trabalhar a história, né, nos ajuda a entender que essas disputas, né, e esse trabalho árduo que acontece aí no backstage, digamos assim. Vamos encaminhando aqui para o final do episódio, então. Queria que você fizesse 2 sugestões, aí, 2 recomendações. Primeiro, para os alunos que nos estão ouvindo, né, os estudantes, que dica você daria para esses estudantes que às vezes têm dificuldade com esse tema? Porque a gente está falando de coisas microscópicas, menores do que células, né, eles têm dificuldade em abstrair. Eu acho que, assim, a primeira dica, né, que eu gosto de dar é que, assim, sejam curiosos. Na verdade, perguntem mesmo. Hoje em dia, a gente tem muita informação disponível em muitos lugares, e eu acho que o espaço, tanto da sala de aula, mas para fora da sala de aula, é um espaço de pergunta. E aí a gente consegue descobrir juntos várias coisas. Eu acho que manter essa curiosidade acesa, né? Porque, de fato, assim, quem não tem curiosidade para saber do que você mesmo é formado, né? E que é essa diferença entre você e as coisas, né? Porque se todo mundo é feito de átomo, como é que funciona isso? De onde vieram esses átomos? Então, tem muita pergunta que a gente pode investigar, e daí que esse conhecimento vai ser cada vez mais legítimo. Então, assim, a minha dica é: sejam curiosos, né? Busquem a história das coisas, porque eu acho que ela dá bastante sentido ao que às vezes a gente vê na sala de aula de uma forma mais rápida, assim, né? E às vezes não faz tanto sentido, mas quando você vai buscar a história, entende por que aquilo foi proposto, né? Em que contexto aquilo foi proposto, as coisas passam a fazer muito mais sentido. Na verdade, assim, não é exatamente uma norma, né? Mas é uma dica para quem tem curiosidade, que investigue a história, que vocês vão se surpreender. E para os professores, professoras de ciências, de química, que vão abordar esse assunto no ensino fundamental e no ensino médio, que dica você daria? Eu acho que aí, para os professores, né, como você falou, Arthur, na verdade, a gente, ao longo da nossa trajetória, é impossível. Quando você olha para trás, e eu não sou um professor muito velho assim, né, eu olho, caramba, né, eu gostaria de ter feito isso de uma maneira diferente. E eu acho que a gente só consegue, né, evoluir nessa profissão em contato com os nossos pares, né, porque é muita coisa para ser sabida. Né, não só sobre os temas que a gente ensina, né, sobre a ciência em si, que ela está sempre avançando e que novos detalhes vão surgindo, né, mas sobre as formas de ensinar essa ciência que a gente tanto gosta. Né? Então, eu entendo que, assim, só em contato com os pares, então eu diria que buscar fazer parte desses coletivos, né, de discussão sobre ensino de química, seja no congresso, ou ensino de ciências de uma maneira geral, seja nos congressos, seja fazendo parte de algum fórum de professores, onde muita troca é possível. Eu sei que a nossa profissão nem sempre nos dá espaço para isso, porque a gente às vezes tem que dar muitas aulas para poder ter um salário legal, né, ou você acaba se envolvendo com diversas coisas, mas na medida do possível, acho que a gente tinha que se unir mais, né, porque isso também vai fortalecer a nossa categoria docente se a gente conseguir estar sempre junto e discutindo não só os temas que a gente ensina, mas os desafios da nossa profissão. Perfeito. Cristiano, queria agradecer imensamente a sua participação, sua disponibilidade em tratar sobre esse assunto, que é um assunto que você não estava tão fresquinho aí, você teve que resgatar algumas coisas, né? Mas agradecer mesmo sua participação e queria saber aí se você participaria de próximos episódios, quando a gente entrar nessas temáticas de novo.
Sim, Arthur, para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um movimento muito importante. Também queria parabenizar você pela iniciativa, né, de buscar realmente assim fazer esse tipo de material, né, que é um material muito interessante e diferente. E fico à disposição para o futuro aí, né, mesmo que eu tenha que dar uma lidinha de novo em coisas, né, para mim é sempre um prazer, né? Às vezes demora um pouco, a agenda é um pouco lotada, mas o que eu puder ajudar, estou à disposição, tá bom? Ótimo, um abraço então, até mais. Valeu, querido, um abraço. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Ouvir Ciências, um programa de podcast voltado para o ensino e divulgação científica na educação básica. Eu sou Arthur Magalhães e nos vemos no próximo episódio. Até mais, jovem!